Olá, persistentes alunos do curso preparatório militar Alcance. Espero que todos vocês estejam bem. Sinceramente, desejamos mesmo que vocês estejam bem. Eu, professor Fabiano, de língua portuguesa, terei hoje o enorme prazer de compartilhar com vocês essa informação aqui, que vai trabalhar bem com a linguagem, quer seja escrita, quer oral. Vejamos. Níveis de linguagem. Bem, a língua portuguesa brasileira, esse é o nome do nosso idioma, apresenta, dentre outras características, variações dentro de si mesma que podem ser popular, vulgar, regional ou culta, tá? Então essas são as variedades que nós podemos encontrar dentro da língua portuguesa brasileira. Isso mesmo, tá? Nós não falamos da mesma forma que nós escrevemos e nós falamos diferente em situações que exigem de nós, né, que a gente empregue uma variedade da norma culta da língua portuguesa, tá? Então, nós não falamos da mesma forma que nós escrevemos e nós não utilizamos o português em todas as ocasiões. Isso acontece por quê? Notem bem vocês. A fala escrita, embora apresentem comportamentos diferentes em uma determinada situação de comunicação, tem os ditos níveis de linguagem. Tá? Então, esses níveis de linguagem fazem referência a acordos em que tanto o emissor como o receptor fazem para que possam ser compreendidos. A gente sabe que em determinadas situações, por exemplo, a nossa comunicação não parte de um gesto. A gente faz isso, o nosso interlocutor sabe que, por exemplo, está tudo bem. Se a gente faz isso, ele sabe que as coisas estão ruins. Isso é um acordo, né, feito entre falantes. Notem também o seguinte, para tal objetivo existem linguagens diferentes para ocasiões diferentes. A gramática normativa dita as regras de coerência, entretanto, na fala e na escrita, especialmente informal, podemos usar elementos que não estão necessária e gramaticalmente corretos, mas que são adequados ao entendimento do receptor. Eu acho muito interessante aqui, né? Quem acompanhou a trajetória brilhante do Paulo Gustavo, humorista, vai perceber, por exemplo, que ele não usava, né, na sua fala cotidiana a norma culta padrão. Ele não fazia isso, tá? Porque o personagem dele, as características dele não exigiam aquilo. Então é muito comum a gente ver nas falas, inclusive lá da Dona Hermínia, que ele jamais fala para, ele sempre fala pá, tá? Que é normal, uma característica dele. Então a gente vai perceber que a linguagem, ela possui essas características. A gente usa uma determinada linguagem para determinadas ocasiões. Então, quais são essas variações dentro do nosso próprio idioma? A gente tem a linguagem regional, o modo de falar característico de algumas regiões, né, o que a gente chama de sotaque. Eu sempre achei que carioca não tinha sotaque, né, mas nós temos um jeito muito peculiar de falar, né, meu irmão. A gente tem isso. A gente coloca, né, a gente emprega um X, né, na pluralização de determinadas palavras, né? A gente não fala reais, como os mineiros falam, a gente fala reais. Então nós temos, né, sotaque sim. Embora, por exemplo, o nosso sotaque acabou virando padrão para todo o Brasil, porque os telejornais, por exemplo, empregam o linguajar carioca como padrão da língua utilizada, né, nesse tipo de tipo de texto. Tá? A gente também tem a linguagem popular, é também chamada de linguagem coloquial, né? Trata-se daquela que é usada de forma espontânea, né, e fluente pelas pessoas, né? A gente chama de linguagem coloquial aquela linguagem que está desvinculada da norma culta da língua portuguesa. As gírias estão incorporadas na linguagem coloquial. É um estilo linguístico que está integrado à linguagem popular e pertencente a um determinado grupo que compartilha o sentido de determinadas expressões. Isso é muito interessante também porque, como as gírias nascem, como essas expressões nascem, ninguém sabe até hoje, porque faz parte de um fenômeno da língua portuguesa, né? Então é muito comum palavras, né, que um determinado grupo utilize e depois isso acaba se espalhando. Mas como se dá o processo, ninguém sabe até hoje. Eu tenho o hábito de comentar com os meus alunos, por exemplo, que eu vi nascer e se propagar
um tipo de gíria que o pessoal na época conhecia como salseiro, tá? Trabalhava com um grupo que utilizava constantemente essa expressão como sinônimo de bagunça. Então, todas as vezes que um funcionário chegava, encontrava bagunça, ele dizia: eu quero saber quem foi que deixou esse salseiro aqui. Até o belo dia que eu vi lá uma partida de futebol, Luiz Roberto, por exemplo, narrando uma partida, o jogador, no atacante, passa por um, passa por outro e chega até na área, vai driblando o time adversário, ele diz que aquele jogador provocou um salseiro na área, tá? Então, as gírias, elas acabam se propagando de uma forma que ninguém sabe exatamente como isso acontece, tá? A gente também tem a linguagem vulgar, né? Indo na contramão da linguagem culta, a linguagem vulgar é extremamente fora do padrão gramatical. Faz parte da fala de pessoas que tiveram pouca instrução, tá? A gente percebe isso quando as pessoas, né, citam expressões do tipo, né, os policial, né, a gente vamos, né, a gente fazemos. Então, normalmente, essa falta aí de concordância ou falta de pluralização de determinados vocábulos, isso aí denota uma linguagem, né, vulgar. Tá? Quando a gente fala de vulgar, não é no sentido de ser ofensivo, mas aquele tipo de linguagem, por exemplo, empobrecida pela falta ou ausência de instrução. E depois, a linguagem culta. A língua padrão é aquela ensinada nas escolas, né? Ou a linguagem culta, né, é ensinada nas escolas, usada em livros didáticos e muitas vezes é usada nos telejornais, tá? Muito mesmo. Dando continuidade, a gente encerra então a parte dessa variedade, né, tipo de linguagem, por exemplo, ou níveis de linguagem, e a gente agora passa para tipos de discurso. E a gente vai ver que, de uma certa forma, né, os conteúdos vão se encaixando, né? Por que isso? Porque a gente sabe que discurso é toda a informação que a gente produz para um determinado fim, para um determinado objetivo, tá? Uma mensagem, um conjunto de ideias. Então, todas as vezes que a gente vai produzir um certo discurso, a gente tem que saber para qual tipo de público a gente está produzindo esse tipo de discurso, tá? E existem 3 tipos de discurso. A gente vai falar sobre o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, tá? Graças ao nosso bondoso Deus que não existem mais outros tipos de discurso. Esses são os 3 tipos que normalmente a gramática trata. Vou falar um pouquinho sobre discurso direto. Discurso direto é a transcrição exata das falas das personagens, né? Sem a participação de um narrador, tá? É o mais natural, o mais comum, o mais empregado nos textos, né? Por quê? Porque a gente tem lá características, os 2 pontos, travessão ou as aspas, porque denota a fala exata, né, de um determinado personagem. Que está lá. José perguntou, 2 pontos, travessão, linha de baixo, o que fazer numa situação dessa? Então, essa aqui, ou essas são as características do discurso direto. Depois, o discurso indireto é a apresentação das falas das personagens feitas pelas palavras do narrador, não da personagem. Assim é sempre feito na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa. Exemplo de discurso indireto, ó, pegamos aquele discurso direto lá e transformamos esse discurso em discurso indireto, que ficou: José perguntou o que ele faria numa situação dessa, tá? A estrutura do discurso indireto é essa aqui, olha. O discurso indireto é também introduzido por verbos de elocução, que anunciam, por exemplo, o discurso. A seguir a esses verbos aparecem conjunções como que e se, que marcam a separação da fala do narrador e da fala da personagem, transmitida pelo narrador. Então, a gente tem lá o discurso direto, que é a reprodução exata da fala da personagem. Já no discurso indireto, a gente tem lá a fala da personagem sendo transmitida pelo narrador, tá? Com as palavras do próprio narrador. Agora, esse tipo de discurso aqui, o discurso indireto livre, ele é muito interessante. Por quê? É a apresentação das falas das personagens inseridas no discurso ou inseridas dentro do discurso do narrador. Esse tipo de discurso é o mais difícil, é o mais dinâmico e o mais sutil. Por quê? Porque a voz da personagem aparece
do nada, sem nenhum tipo de aviso dentro do texto, tá? O que eu vou fazer aqui vai ser tentar implementar aqui a modulação, para vocês perceberem que lendo de uma forma muito convencional, a gente não vai perceber essa voz aparecendo da personagem. Mas utilizando aqui a modulação, né, a adequação da voz, vocês vão perceber como é que isso acontece. Então tá assim, olha. Então Helena corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim, isso tinha de acontecer. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Então, o discurso indireto está aí, porque a fala da personagem aparece, mas não tem nada que marque esse tipo de discurso. Não tem um travessão, não tem aspas, não tem absolutamente nada, porque a fala da personagem surgiu aqui, tá? Sem nenhum tipo de aviso. Mas utilizando a modulação, a gente percebe a voz surgindo da personagem. Já que a gente está falando de uma mulher, personagem mulher, aparece assim, olha. Então Helena corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim, isso tinha de acontecer. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Então notem bem que a fala da personagem surge em alguns momentos no texto, né, sem nenhum tipo de aviso. Essa é a característica, né, fundamental do discurso indireto livre. Chegamos na parte do não esquecer, queremos não esquecer dessas informações, e é importante que a gente lembre o seguinte: os níveis de linguagem estão relacionados a contextos, adequação e ocasiões e acordo entre os interlocutores. Vale a pena aqui lembrar, gente, que nós não nos comunicamos da mesma forma que uma reunião social, uma festa, uma partida de futebol, por exemplo. Ninguém vai dizer que o jogador está com uma deficiência técnica se ele perde um gol aos 42 do segundo tempo, gol que levaria, por exemplo, ao título, tá, da competição. Então, a gente tem maneiras diferentes e adequações diferentes em relação aos ambientes que nós estamos, né, para produzir uma certa mensagem. O discurso direto é a representação exata da fala das personagens. Apresenta como características travessão, dois pontos e aspas. Depois, no discurso indireto, a fala da personagem é transmitida através da voz do narrador. Por isso é que se usa um verbo de elocução e conjunção integrante, que é o ser normalmente. E no discurso indireto, né, no discurso livre indireto, a fala da personagem surge subitamente no texto, sem qualquer tipo de aviso, tá? Então é importante aí que nós entendamos os tipos de discurso, porque a gente precisa saber, né, quem é o personagem e a fala que a personagem, né, põe no texto, e também o tipo de adequação. A gente vai perceber isso lendo depois, considerando aqui os exercícios, como é importante para a gente conhecer os níveis de linguagem e também dos tipos de discurso. Nosso próximo conteúdo vai ser, nosso próximo conteúdo não haverá, porque a gente conseguiu, né, alcançar todo o conjunto, né, de conteúdos que nós gostaríamos, tá? Antes de qualquer tipo, né, de informação, nós gostaríamos aqui mesmo de pedir a vocês a paciência que vocês com certeza tiveram conosco, também terem contribuído dessa maneira, né, anotando em casa, lendo o conteúdo de vocês, fazendo as considerações necessárias, porque no final das contas, o nosso grande objetivo é compartilhar informações com vocês, de modo que vocês se tornem mais eficientes nas provas, nos desafios que vocês terão mais à frente. Podem ter certeza que por mais que a gente tenha cometido uma ou outra falha, né, toda a equipe se esforçou o máximo que pôde para transmitir para vocês o conteúdo com a melhor qualidade possível. E eu, sinceramente, né, tive aqui o grande prazer, a honra de compartilhar com vocês essas informações e me sinto muito grato mesmo de ter, né, dado continuidade ao conteúdo e de ter finalizado com vocês. Esperamos mesmo, sinceramente, que vocês tirem muito proveito, que vocês sejam muito felizes nessas considerações com vocês e, obviamente, né, que o trocadilho não poderia faltar. Nós esperamos mesmo que vocês alcancem, né, o sucesso através dessas informações que nós disponibilizamos aqui, tá bom? Né, como é de praxe, não pode faltar. Esperamos sinceramente também que vocês fiquem com Deus e aguardamos, obviamente, por boas notícias por parte daqueles que adquiriram esse pacote. Até uma próxima ocasião.
fiquem com Deus e continuem tirando proveito, uma vez que o ensino e a aprendizagem de vocês não termina por aqui. Até uma próxima ocasião.